Você trabalha aqui, não? Não, trabalho para artista plástico, Lúcia Vancini, então eu tenho... Você trabalha pra Lúcia? Isso, então eu tenho oportunidade de vir várias vezes aqui, sempre que tem evento, eu tô aqui. A Lúcia, se te incomodar, você me fala, tá? Que eu não quero que nada te incomode. Ah, não. Ou então, você tem um rosto profundamente fotogênico. Ficou uma coisa meio com uma cor louquíssima por causa da luz negra ligada. Foi a primeira vez que eu usei esse... Vamos falar. E o que você sonha? O que você sonha desse castelo? Qual é a tua fantasia, assim? Ah, nossa, pensou morar aqui, ó? Morar aqui. Já pensei. Já pensou? Não já. Agora, né? Mas passado. Já pensei inclusive agora, se eu pudesse comprar um castelo desse, eu moraria aqui tranquilamente. Não, mas aí eu não sonho assim não, tão alto não, tá? Eu pensei no passado, né? Morar no castelo, esse aqui é um ponto de fada, não é não? É maravilhoso aqui, mas eu acho que hoje em dia também é maravilhoso, não só antigamente. Eu não sou nostálgico. Ah, mas olha só, hoje em dia, a menos que botasse um elevador, você instala um elevador, é ótimo, a ideia é ótima. Acho que não é, aí sim. Uma ideia ótima botar um elevador. Maravilhoso. Faz o seguinte, olha pra lá, porque o teu ângulo pra lá, você fica com um ângulo ótimo pra lá. Fica muito legal. Eu até vou fazer uma coisa. Eu vou arriscar tomar um choque, mas vou botar essa luz pra cá. Vai ser a primeira vez que eu vou botar essa serpente, essa cobrinha. Oi. Mas eu gostei muito do teu ângulo pra cá. Agora olha pro lado de lá. Você fica com um ângulo, olha mais, assim. Nossa, que ângulo. Você fica parecendo a Josephine, meu Deus, filha do Josephine Chaplin, um pouquinho. Filha do Charles Chaplin. Nossa, bacana, né? Deixa eu te falar, você muito fotogênico. No século passado, esse castelinho com essa champanhe, aquelas uvas ali, hein? Você quer umas uvinhas? Não, quero. Ninguém come, que pena. É o suficiente. Posso beber, né? É pra beber, não tem veneno, não tem sal, não fiz nenhuma maldade, é tudo bonzinho. Apesar desse ambiente aqui negro, é tudo saudável, né? Isso aqui é o meu sarcófago. É porque na minha casa, um ar-condicionado meu pegou fogo. Aí eu tinha um outro portátil, mas ele era menos potente, então eu precisava de um jeito dele... vai cair tudo. Oi. Que fala? Não derrubei nada, não. Eu tô fazendo experimentos aqui com a luz, então tá uma luz muito louca aqui. Não, tá tranquilo, pode ficar tranquilo. Sim. Agora me continua falando das fantasias do castelo. Não. Pra mim, morar aqui, acho que só se fosse no a passado. grande fantasia quando eu não conhecesse... Os progressos. Isso. Agora não. Agora teria que ter ar-condicionado. Seria uma maravilhosa condição central, né? Nossa, de pessoa, aí sim, mas mesmo assim é muito grande pra vida de hoje. Aqui a gente tá no ar-condicionado, eu não botei aqui dentro porque tem ar-condicionado nessa sala. Mas você já pensou, pensa bem, olha só, Rapunzel, ponto de fada, não é? Eu com os cabelos enormes, lá de cima, parecia um príncipe encantado. Não, é sonho demais, não vou começar a delirar não, né? Não, mas é uma boa ideia. Eu sonho muito assim, eu não sei porque, é uma coisa boba, mas fica na minha cabeça que esse português todo, isso aqui devia ser muito safado. Eu sempre acho que ele devia ser safadinho, assim. Por quê? Eu acho que ele andava atrás das pessoas que trabalhavam na casa, assim. Eu fico com essa fantasia, essa é a minha fantasia. Eu acho que ele andava atrás das pessoas que trabalhavam aqui. Que ele não... Que ele andava atrás das pessoas que trabalhavam aqui, assim, naquela hora da noite. Será? Certeza nunca vou poder ter, né? Não, eu já penso assim, que ele deveria ser uma pessoa muito séria. E você acha que ele é seríssimo? Seríssimo, é? Homem de negócio, você acha? Você que acha? Não, eu penso que ele Homem de negócios? Não de negócio, mas muito sério. Aquele, tipo, talvez disfarçado, né? Mas fosse sério de dia, andasse atrás do povo naquela hora da noite, será? Não sei, são fantasias, eu não tenho a menor ideia, eu não sei de nada. Esses não são fatos, eu não conheço nada sobre a vida dele. E eu acho que ele tinha bom gosto, eu concordo com o cara que esteve aqui antes de você, que disse que ele devia ser meio fresco, assim, meio gay. Por causa dessas rosinhas aí no teto, banheiro cor-de-rosa. Mas tem uma coisa da mulher dele também, a gente não sabe. Então, né? Tinha uma filha, não tinha uma filha? Parece que ele tinha o filho eu não sabia, sei que ele tinha uma filha, sei que ele parece que ele morreu num acidente trágico, uma coisa assim, eu não sei de nada. Tinha uma filha, assim, o que eu ouvi mais ou menos comentar é isso, uma filha, uma pessoa, talvez. Existia uma mulher aqui, né? Então, uma mulher talvez aqui. não fosse
frescura dele. Dele, né? Não Da também. mulher. É papo meio machista, mas não é uma ideia minha. Isso, Não. respeito, né? Respeito. Claro, sim. Mesmo que fosse, né? E mesmo que Dizer ele fosse. fosse Não, quer fresco dizer por nada. causa disso, né? Não, quer dizer Hoje em dia o nada. homem não usa rosa. Usa. Anos atrás seria um horror. Usa sabia? hoje em dia não tem mais muito de nada. Então, hoje em dia... A sociedade hoje é muito liberada, mas naquela época não era, né? A sociedade naquela época era terrível. Ah, mas Era fechada. Ah, mas era... Alguém teria que ser liberal. Alguém teria que ser. É isso, porque como eu sou, então eu gosto de pensar que todo mundo era. O castelo é meu, acabou, né? Eu vou fazer Isso, o que eu quiser. Isso, tá certo ele. Não é? Esse é o objetivo desse trabalho, dessa obra. O castelo é seu, você faz dele o que você quiser. Então, Pra você ele é um conto de fadas, ele é Rapunzel. então tá certo ele. Deixa. Você queria morar aqui, se fosse antigamente, uma coisa nostálgica. Mas você já imaginou o que é usar um vestido de veludo? Porque naquela Nesse época. calor? Pois é, não, 30 graus era considerado já inverno. Porque elas compravam as roupinhas na Europa, elas tinham que usar. Amigo, olha só. Um ar-condicionado aqui tá quente. Até agora, tá falando Não é? tempo. É. Ainda bem que você vai editar isso aí, né? Aí você vai cortar, bota tudo lindão, né? Maravilhoso, não vai? Fica ótimo. Vou pegar os melhores ângulos. Então, tá certo. Tá ok? Um beijo. Obrigado, muito obrigado por você ter vindo. Tá bom, é Tá ok? que vai ser. Posso acabar com Você o tem, claro, depois você entrega o copinho pra ele, tá? Pro Pedro Paulo. Obrigado, tchau.